Oi, pessoal. Hoje o Jornal do Estado recebe o Júnior Desidoro, secretário de Habitação de Fortaleza, Prazer. da gestão Evandro Leitão. E a gente vai começar conversando um pouco sobre os novos projetos de habitação social da Prefeitura, né? Das moradias sociais. A meta é, já estamos com quase 3 mil unidades em construção atualmente. Pode falar um pouco mais sobre isso? Quais são as metas para os próximos anos? Não, primeiro agradecer aqui o espaço que o Jornal Estado do Ceará nos concede. A gente respeita muito o trabalho da imprensa e, sobretudo, o trabalho de vocês que têm muita credibilidade e muito compromisso, né, com a verdade e com a cidade de Fortaleza. Então, obrigado pelo espaço. Dizer que a gente está muito feliz de estar lá na Secretaria de Habitação. São muitos desafios. Fortaleza é uma cidade que tem inúmeros desafios, mas a gente tem sentido sempre a força. O prefeito Evandro tem sempre dado muito suporte a gente e empoderado muito o tema da habitação. Ele que na campanha falava que a meta dele era construir 5 mil casas nos 4 anos de governo, a gente já está com quase 3 mil casas em andamento. São 15 residenciais nossos que estão em andamento, dentro de um esforço muito grande que foi feito, e principalmente nessa união de esforços dos três entes federados, né? Você tem o município de Fortaleza, você tem o governo do estado, um parceiro muito importante nosso, e o governo federal. O programa Minha Casa Minha Vida é capitaneado pelo governo federal, pelo Ministério das Cidades, pelo FA, que é o Fundo de Arrendamentos dos Rendimentos dos Residenciais. Então tem sido muito importante isso e a gente, num esforço muito grande, conseguiu juntar todo mundo e fazer com que a gente estivesse agora com 3 mil unidades habitacionais em andamento já para serem entregues no decorrer do próximo ano, no ano de 2026. Quando a gente sabe que quando essas unidades são entregues, né, vai uma grande demanda de população para essas áreas onde há novos residenciais. Há uma conversa da secretaria com outras pastas para garantir escolas, postos, para que haja essa estrutura para receber essa população? Não, com certeza. Primeiro que quando a gente vai selecionar a área que vai ter o residencial, você precisa cuidar de alguns critérios. Um dos critérios é a questão de equipamento de saúde. O outro é equipamento de educação, que são as escolas. O outro é a questão da acessibilidade. Tem linha de ônibus? Não tem? Como é que é o acesso? O acesso, principalmente com relação à pavimentação, é um acesso bom? Está tranquilo? Essa questão da segurança. E outro dado importante, os nossos residenciais agora são residenciais menores. Então você tem no máximo aí 300 casas por residencial. E isso possibilita ter um maior controle, uma maior possibilidade de você fazer com que as pessoas convivam de maneira pacífica, né? Feliz, mais tranquila. Secretário, também a Habitafor tem um programa de melhoria nas casas, né? Como é que está acontecendo isso? Quais são as casas que recebem melhoria? Qual é o requisito para se inscrever no programa? Eu tenho dito que o nosso déficit habitacional é muito grande, né? A gente tem um déficit aí de mais de 200 mil pessoas esperando por habitação. E a gente não só vai resolver isso construindo casa, até porque a gente não tem braço, não tem orçamento para isso. Então, um dos nossos programas prioritários é o programa de melhorias habitacionais, para a gente recuperar casas que estão em situação bem difíceis, né? Principalmente essa questão das casas que não têm banheiro. É uma das áreas que a gente quer muito focar, é um pedido do nosso prefeito, levar dignidade para as nossas periferias, né? Então, é um programa que a gente tem dado muita atenção, a gente tem visto histórias fantásticas, sabe, Maurício? De pessoas que moram de forma muito precária e como esse projeto é importante. Porque além de reformar a casa, construir o banheiro em algumas que não tem, fazer a ligação à rede de esgoto, à rede de água, é levar dignidade, é levar o mínimo de qualidade possível para aquela família.
Hoje a gente atua lá na comunidade Marrocos, que é no bairro Siqueira, ali no Grande Bom Jardim. A gente está com 2 licitações em andamento, uma para o Moura Brasil, outra para o Serviluz, e a gente quer até o final do ano fazer uma licitação grande que a gente consiga atender toda a cidade. É um sonho aí nosso, mas a gente está buscando recursos, buscando parceiros, para que a gente consiga levar o nosso projeto de melhorias habitacionais para toda a cidade de Fortaleza. E em questões de números, assim, quantos já foram feitos e qual é a expectativa para concluir esse ano? Com agora a licitação do Moura Brasil e Serviluz, a nossa expectativa para esse ano é a gente fazer aí entre 1.500 e 1.800 reformas. Então é um número bem considerável, são reformas rápidas, a nossa equipe, junto com as empresas contratadas, levam de 3 a 4 semanas, então a gente espera conseguir chegar nesse número até o final desse ano. E aí, conseguindo novos recursos, aí a gente quer aumentar bastante para que a gente conclua a gestão Evandro Leitão com muitas casas reformadas. E como é que a prefeitura chega até essas pessoas? Como é que é essa receptividade das pessoas para esse projeto? Assim, a gente atua principalmente nos dados que nós temos, né, do IPLAN, que são, Fortaleza tem mais de 860 assentamentos precários. Então a gente começa atuando nesses assentamentos. A gente vai primeiro nessa área. E aí a gente tem lá uma tabela, um nível de hierarquização para ver dentro desses assentamentos quais são as casas que precisam mais da nossa atuação. Aí a gente prioriza casa que não tem banheiro, casa que tem risco de cair. Então a gente vai fazendo essa hierarquização para a gente poder definir quais são as casas que a gente vai atuar. E tem um outro projeto também nesse sentido, que é do vereador Bruno Mesquita, né, que apresentou que era para fazer melhorias na casa de famílias atípicas. Né? Esse projeto passou pela secretaria, houve essa conversa entre o vereador e o senhor, como é que foi? Eu recebi o vereador Bruno Mesquita, que é o líder do governo. Acho que na semana passada ele esteve comigo lá na secretaria e eu fiquei encantado com esse projeto. É uma iniciativa muito interessante e nós já estamos com a nossa equipe trabalhando e estudando como a gente viabilizar isso. Isso é muito importante porque essas crianças que têm espectro autista, elas precisam, para se desenvolver, de ambientes adaptados. É a questão de um quarto com a sonorização adequada, com a iluminação adequada. E aí é essa a ideia do vereador Bruno, que a gente consiga também contemplar esse tipo de coisa, né? E tem muita criança com espectro autista e vai muito também na linha do que a nossa primeira-dama, Cristiane, tem defendido, né? Da Fortaleza inclusiva, uma capital de todos, de todas. Então, nossa equipe está trabalhando nisso para que a gente possa, o mais rápido possível, implementar esse projeto, que é uma iniciativa fantástica, uma ideia brilhante do vereador Bruno. E, secretário, o senhor esteve em Brasília nas últimas semanas para articular mais benefícios para Fortaleza e o senhor anunciou a vinda da caravana das periferias, né? Queria saber como é que foi essa articulação e o que é que esse programa federal oferece para as pessoas de Fortaleza. Primeiro, é muito importante a gente destacar que no governo passado, o governo federal passado, foi extinto o Ministério das Cidades. E aí a política habitacional ela quase que deixou de existir. E com a volta do Lula, o Ministério das Cidades foi recriado, mas não só isso, foi criada uma Secretaria Nacional de Periferias. Então, quando você cria uma Secretaria Nacional de Periferias e você coloca as periferias no orçamento público, no orçamento geral da União, isso é muito importante. Você está dizendo, esse público precisa de maior atenção nossa. E o secretário nacional, Guilherme Simões, que é um amigo de longas datas, um militante dessa causa, um cara extremamente esforçado, trabalhador, tem levado essa pauta para todo o Brasil. A caravana ela tem acontecido em todo o Brasil, em várias capitais, nos diversos estados, e aí ela vem para Fortaleza. Nós devemos ter aqui 2 dias de muito trabalho, andando essas periferias aqui, com a parceria do governo do estado,
para que a gente possa anunciar muitas coisas boas nos diversos bairros de Fortaleza. A gente está fechando a agenda, a gente espera até o final dessa semana, início da próxima semana, estar com a agenda fechada e a gente já poder divulgar. Vai ser dias de muitos anúncios e de volumes de recursos bem interessantes que vão ajudar muito a gente a superar esses problemas que tem nas nossas periferias, problemas de urbanização, de regularização fundiária, de construção de unidades habitacionais. Então é um conjunto de ações que vão ser anunciadas que vai ser muito importante. Certamente o nosso prefeito vai estar na caravana das periferias, o governador, então vai ser um momento bem interessante. E vem alguém de Brasília também? Vem o secretário nacional, né, o Guilherme Guilherme. Simões, ele pessoalmente vai estar aqui coordenando a caravana da periferia em Fortaleza. E entre esses anúncios, já tem alguma coisa já preparada para Tem anunciar? algumas que estão, eu não posso divulgar agora porque está em trâmite burocrático junto à Caixa. Hoje mesmo eu já estava falando com a superintendência da Caixa, mas nós vamos anunciar e eu deixo alguma aqui para vocês darem aí primeira mão, tá certo? E também tem outro projeto da Habitafor, que é o papel da casa, né? O papel Minha Casa. Como é que tá essas entregas? Já tem alguma meta para a entrega da gestão Evandro? O Evandro nos desafia bastante, né? Então, são metas bem audaciosas. A ideia dele é que a gente entregue aí, nos 4 anos dele, mais de 40 mil papéis da casa. É uma meta bem audaciosa, a gente espera conseguir entregar. E tem algumas entregas para sair esse ano, sim. Inclusive, agora vai ter a Semana do Solo Seguro, que é uma semana que é organizada pelo Tribunal de Justiça, principalmente pela Corregedoria Geral de Justiça, e nós vamos estar lá também entregando alguns papéis da casa. Então a gente está também nesse processo de reorganização, de fortalecer essa coordenação de regularização fundiária, fazer esse processo de forma mais célere, mais justa, mais democrática e mais segura para que as pessoas tenham credibilidade, porque é muito importante. Eu tenho dito, sabe, Maurício, a gente já deve ter visitado mais de 25 bairros, explicando essa questão do papel da casa, mostrando o projeto urbanístico, empoderando as pessoas, mobilizando elas para entender como é esse processo. Eu tenho dito que quando uma criança nasce, a primeira coisa que a gente faz é fazer o registro de nascimento da criança. É aquilo que vai possibilitar que ela seja vacinada, que ela consiga tirar os documentos, ir para a escola, tudo. Do mesmo jeito é a casa. Então, esse papel da casa é o primeiro passo para uma série de benefícios que vai vir para a pessoa e para aquela comunidade. Então, quando você regulariza uma comunidade, você possibilita que essa comunidade possa sonhar com urbanização, com uma melhor pavimentação, com areninha, com posto de saúde, com abastecimento de água, com a questão do esgoto. Então, o papel da casa é o começo de uma série de benefícios que podem acontecer ali naquele bairro, naquela comunidade. Também tem um outro projeto que foi comentado, já vem sendo comentado, né? Que é a habitação do centro. Pegar prédios antigos, são no centro abandonados, e tornar eles em prédios para moradia, né? Como é que a Secretaria está pensando de fazer essa mudança, né? A gente foi logo desafiado no começo da gestão, principalmente pela CDL, né? Câmara dos Dirigentes Logistas. Acho que nós já estivemos lá em 3 reuniões. Também foi um desafio do prefeito Evandro Leitão para que a gente tenha um olhar especial com o centro da cidade. E aí a gente está tendo um esforço grande. Estamos em diálogo com a SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União, para que a gente localize os melhores prédios públicos que estão em desuso e a gente possa transformar esses prédios em habitação de interesse social, para que a gente possa levar pessoas a morar no centro. É bem desafiador, mas a gente está bem avançado. Eu tenho estabelecido a meta lá com a nossa equipe da Habitafor da gente fazer pelo menos um projeto piloto esse ano. E aí, a partir desse projeto piloto, a gente consiga fazer outros projetos que são muito importantes. E aí é um cuidado que a gente quer,
é de repovoar o centro, né, com qualidade, levando habitação, e as pessoas possam continuar, voltem a viver no centro, que isso é muito importante para o comércio, para a geração de renda e para a qualidade de vida das pessoas. E já tem algum prédio que esteja mais apto para receber essa mudança? A gente está avaliando, nesse momento a nossa equipe está avaliando 3 prédios, que é, na ideia dos técnicos, é mais rápido. E aí eu acredito que até o final do mês, início do mês de junho, a gente já deve receber esse relatório para a gente poder tocar esse projeto o quanto antes, porque aí a gente apresenta a caixa, vai atrás do recurso para garantir que ele pelo menos comece aí esse ano. Secretário, na gestão anterior da prefeitura, a habitação meio que ficou um pouco travada, né? Haviam projetos para fazer entregar moradias, não havia um plano de entregar 5.000 moradias, acho que foi entregue 1.200 alguma coisa. E nessa gestão a gente vê, como o senhor acabou de citar, vários projetos na área da habitação. Aí eu queria saber se a gestão Evandro, o senhor vê a habitação como uma espécie de carro-chefe da gestão? Com certeza, com certeza. O Evandro já falava na campanha muito isso, né? Que isso incomodava muito ele. E quando ele começou a andar nos bairros, tanto que ele não parou, né? Ele não parou de andar. Terminou a campanha, desde que ele assumiu, todo sábado eu acho que eu já devo ter participado em 8, 9 sábados com ele, a gente andando nas periferias, vendo a realidade de perto, olhando no olho das pessoas, porque são problemas muito grandes que precisam ser enfrentados com muita responsabilidade, mas também com muita força de vontade e boa vontade de querer fazer. Então, quando o Evandro traz a habitação para o centro da política, é dizer que as pessoas merecem dignidade, sim. Não é porque a pessoa é pobre, não é porque a pessoa mora na periferia que ela precisa morar ruim. Então, ela precisa ter um mínimo de dignidade, ter a casinha dela segura, com conforto, para que ela consiga viver bem e prosperar. Então, a gente está muito feliz, mas isso também aumenta muito o nosso desafio, muitas nossas expectativas, mas a gente tem visto que a prefeitura toda abraçou essa ideia. E numa cidade do tamanho de Fortaleza, com os desafios que Fortaleza tem, isso é muito importante. Colocar a habitação de interesse social no centro, como prioridade, sim, do governo. E para encerrar, né? Antes da última. Não sei se você falou qual é o déficit habitacional que a gente tem na cidade. O último censo mostrou 10.000 moradores de rua, essa conta vai ser refeita, o senhor falou em 860 assentamentos. Precários. Mas qual é o retrato que a gente tem hoje do déficit habitacional na cidade? Se a própria família, como é que ela procura a prefeitura? Através do CRAS também? Tá. Assim, primeiro que os nossos dados eles estão desatualizados, né? Os dados que a gente tem é do PLIS 2013, que foi feito em 2011 e 12. Então são dados que têm 12 anos. Desses dados do PLIS, que foi atualizado no Fortaleza 2040, é que a gente tem esse número de 867 assentamentos precários. E quando eu falo 200.000 pessoas que estão no nosso cadastro habitacional, é que a Habitafor ela tem um cadastro habitacional que é gerenciado, é alimentado pelas secretarias regionais. E aí, respondendo sua pergunta, como é que a pessoa procura? Ela vai na secretaria regional do bairro dela e lá ela faz o cadastro habitacional. No cadastro habitacional, hoje que nós temos mais de 200.000 pessoas aguardando moradia. Todas essas pessoas não têm casa, a gente não tem como saber. Mas, pelo que a gente avalia, é que mais de 100.000 não têm casa. Estão no aluguel. Então, é um déficit muito grande. E as pessoas em situação de rua, aí são dados da SDHDS, a Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, fala que nós hoje temos quase 10.000 pessoas em situação de rua, que também é um número bem assustador, né? Então, são números bem grandes, por isso que é importante que a gente não pense que nós só vamos resolver esse problema fazendo casa. A gente precisa construir casas, a gente precisa reformar as casas com programa de melhorias habitacionais e fazer a regularização fundiária.
Porque a gente tem muita gente que tem a sua casinha, mas que não tem o documento, o papel da casa. Então, para encerrar, eu queria que o senhor dissesse qual é o maior desafio. Você disse que está andando tanto pela cidade junto com o prefeito. Então, qual é o maior desafio e se tem uma meta que, ao decorrer dos 4 anos, que o senhor, se alcançar, vai dizer que fez, sei lá, pode dizer assim, fiz um trabalho nessa área. Qual a meta que o senhor estipulou para o seu trabalho? O maior desafio é esse, é levar dignidade para as pessoas. É fazer com que essas pessoas estejam no orçamento público, né? E que a gente possa, de fato, diminuir esse déficit habitacional em todas essas variáveis que a gente está construindo. E aí, os números são muito, né? O prefeito já nos desafiou, é construir 5.000 casas, é um grande desafio, mas se Deus quiser, nós vamos conseguir construir e entregar mais de 5.000 casas. Essa questão de entregar mais 40.000 papéis da casa também é bem desafiador, a gente espera conseguir e também a gente espera fazer a maior quantidade possível de melhorias habitacionais. Aí eu não tenho como te dar um número agora, porque vai depender muito daquilo que a gente vai levantar. Mas a gente espera fazer mais do que todos os outros fizeram. E não é porque a gente é melhor, não. É porque a gente entende que esse é um tema muito importante, esse é um tema que precisa de total atenção nossa e é uma das prioridades do governo Evandro. Perfeito. Recebemos o secretário da Habitafor, João Isidoro. Nós todos agradecemos a sua participação. Muito obrigado. Obrigado.